mais dos confins do mundo e começar a nova era. Passa tempo, eu não te esqueço nem na hora do recreio. A contagem regressiva, falta só achar o meio. Patrocínio eu já pedi, um bom despacho encomendei. Até campanha fiz pra mim, porém nada arrecadei. Sem enxergar nenhuma luz, eu rezei pra São Tomé. Nessa extrema situação, decidi que vou a pé. Pra começar minha jornada, um campo belo eu avistei. Entre rios, montes claros, a passos largos caminhei. Qual caminho eu vou seguir? Perguntei ao conselheiro. Lafayette era o seu nome, borda da mata é certeiro. De repente um latifúndio, fronteira do selo João Pinheiro. Homem de esmeraldas, casa grande e dinheiro. Ouro preto, branco e fino, dá pra ver a olho nu. Sol alhado e barroso, cascalho rico e pedra azul. E no chalé da Dona Eusébia perguntou por que não entra. Cafezinho, queijinho do cerro, com geleia de pimenta. No tal busquei a sombra pra uma cesta tão ligeira, ao lado do pé de manga, embaixo da goiabeira. E de longe a capelinha, hora de agradecer. Frei Gaspar nos oratórios chegou pra me receber. Sob os arcos da capela nova eu fiz meu juramento. Pra eu chegar no paraíso, recebi meu sacramento. Atrás da igreja um vilarejo tinha até um comercinho. Zé Roberto vendedor, no chegado Zé Betinho. Sem pratinha ou moeda, um tabuleiro me serviu de pão de queijo e um pote de água boa do barril. Passa 4, passa 20 e mais bichos lá na frente. Patos, onça e formiga, araponga e até serpente. Periquito como tu e os papagaios com pavão. Ô Maria das Perdizes, bem atrás do Perdigão. No rio manso e preto, um pescador vive com seu dilema. Peixe nada rio acima, é focada Piracema. Ele não quis ficar sem peixe, foi pescar lá mesmo assim. Isso vai dar um problema, tanto peixe no baldinho. O seu capitão Enéas chegou do quartel-geral. Quando viu todo o pescado, fez aquele carnaval. Depois de ouvir a ladainha, fez mais uma ligação pro coronel Fabriciano acabar com a confusão. Ai, até tiros eu ouvi, bem na hora de ir embora, pra resolver a situação. Chegou um juiz de fora, com a fama de homem bom, dizem ter 3 corações, e o juiz o libertou depois de ouvir 1001 perdões. 7 lagoas eu contei durante toda a caminhada, da Prata Santa e Formosa tinha até uma dourada. Sei dos tombos no caminho e pra minha consolação, já aviso meu reduto, meus pais me esperam. Carregar nossa bandeira na volta grande da vida. Ter descoberto a liberdade pra curar qualquer ferida. E o pai Pedro já dizia uma verdade tão
Ouro Preto, Ouro Branco, Diamantina, Esmeraldas. Bem-vindo à live do Estado das Pedras Preciosas. Bem-vindo aos 300 anos de Minas Gerais. Convido a você que está conosco a participar dessa prosa. É não, meu amigo João Paulo? Boa tarde a todos, pessoal aí de casa que estão acompanhando a live com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Renato e João, pelo convite em participar de uma live da Escola Estadual Pedro Primo, ao diretor Renato Rodrigues também. Me sinto honrado em conversar um pouquinho com você aí de casa sobre o nosso maravilhoso estado, sobre esse estado super importante no cenário nacional, sobre esse estado que é o berço de todos nós, esse estado maravilhoso de Minas Gerais. A gente vai conversar um pouquinho aqui, um dedinho de prosa, um dedinho de café, né, Renato João, aqui, como bom mineiro que nós somos. Pode chegar, pegar o seu banquinho, chegar mais próximo aí para levar essa prosa com a gente. Se tem uma coisa que o mineiro gosta é de prosa, então a gente está aqui já com o nosso cafezinho, com a nossa mesa típica aí e convidando vocês a ficar com a gente para a gente pensar aí sobre esses 300 anos de Minas Gerais. Vamos lá. Minas tem muita história, né, João Paulo? Minas tem muita história, muita paisagem, muita cultura. A gente vai tentar abordar um pouquinho aí dessa história, dessas paisagens naturais e dessa cultura para você aí. Então, para começar, vamos colocar vocês aí nessa conversa. Vocês vão colocar aí nos comentários para a gente o que o Estado de Minas Gerais representa para você. O Estado de Minas Gerais aí representa para você, para a sua história. Vai colocando aí nos comentários, vamos trocando a ideia, vamos participando aí dessa conversa. Mas vamos lá. Como é que isso tudo começou? Sabe disso, João Paulo? Começou tem muito tempo, hein? Eu sei porque o meu amigo historiador me contou uma vez, mas eu gostaria que ele contasse para vocês também. Não. Então nós vamos partilhar aí agora nessa conversa. Pois é, Minas Gerais, gente, onde é hoje, né, que a gente chama de Minas Gerais, isso aqui há 350 anos atrás, o que tinha aqui? Tinha mato, floresta, nativo, índios. Aqui na nossa região, mais especificamente os cataguases, povoavam essa região nossa aqui. Então, era o que eles chamavam a época de sertão, ou desertão. E aí a galera vivia aqui e tal, né, de acordo com os costumes tradicionais dessas tribos. Até que lá por volta de 1790, 1690 e poucos, acharam aqui uma coisinha bem valiosa. O que eles acharam aqui, meu amigo João Paulo? Ouro, Renato João, muito ouro, Renato. Ouro é bom, hein? E a cobiça portuguesa foi muito grande por essas terras aqui, então chamadas por alguns de terra das Minas Gerais. Mas esses Gerais, no início, muito a ver com a questão das matas, como o Renato João comentou aqui, desse sertão. Na verdade, a gente fala em sertão, mas geograficamente falando, nós estamos falando aqui de um grande cerrado e também de Mata Atlântica. Então a gente tinha aqui uma grande floresta, uma grande área assim, preservada, nativa, até o final aí do século XVII, né, 1690, até o finalzinho desse século XVII. Então assim, a variedade de vegetação que existia aqui na região era uma vegetação muito exuberante. Não só do Cerrado, mas também de vegetação de Mata Atlântica, um pouquinho da própria Caatinga, no norte da região ali, no sul de Minas Gerais, até as araucárias, que são predominantes na região sul, de clima um pouco mais frio, também é encontrado aqui nessas terras da então Minas. Pois é, então a galera chegou, encontrou ouro, vieram os bandeirantes, né? Quem que eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram expedições, né, que organizadas aí pelo rei ou pelas próprias pessoas mesmo, principalmente São Paulo, eles rodavam o território à procura de ouro, à procura de pedras preciosas, e enfim acharam. Depois de quase 200 anos de procura, enfim toparam com ouro em quantidade que valia a pena. E aí, como o João Paulo colocou, os olhos brilharam, parecia aqueles cifrõezinhos assim aparecendo e tal, e a cobiça chegou longe, chegou em Portugal, chegou em todas as partes do Brasil, então colônia. E para cá vieram, por volta ali de 1700, uma galera. Reuniu-se todos e vendeu-se o que tinha,
colocou aquilo em cima de um cavalo ou nas costas e partiram para Minas Gerais. Chegaram aqui lá por volta ali de 1700 até 1730. Isso aqui já havia mais de 30 mil pessoas espalhadas pelas florestas, todas em busca do ouro, da riqueza fácil, da riqueza imediata. Então, isso levou o governo português a decidir, olha, eu tenho que organizar isso, porque eu tenho que pegar minha parte. Essa galera está enriquecendo muito, então eu também quero a minha parte. E é aí que começa o processo de organização daquele território que, como o João Paulo colocou, era floresta. Agora você precisa organizar isso. E como é que você organiza? Aí você começa a criar as estruturas de Estado. Lá em 1709, eles criam a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Ou seja, São Paulo e Minas se tornaram uma coisa só. Eles dizem que São Paulo é mais antigo que Minas, mas a capitania de São Paulo só foi criada por causa de Minas. Então eles não criaram a capitania de São Paulo pelo que eles tinham lá, mas pelo que foi descoberto em Minas. E aí, em 1720, eles acabam criando, então, a capitania de Minas separadamente. O nome Minas é autoexplicativo, né, meu amigo João Paulo? Acho que não precisa nem explicar, né? Esse não cabe explicação, né? Por causa da grande quantidade de minas de ouro. Para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que vieram para cá na época aí do século, no início do século XVIII, até meados do século XVIII, a cidade de Ouro Preto, na época então chamada ainda de Vila Rica, né, Renato João? Sim. Ela tinha uma população equivalente à cidade de Nova York. Então, lá na metade do século XVIII, Vila Rica e Nova York tinham basicamente o mesmo número de população. Estavam entre as maiores cidades da América naquele período, naquela metade do século XVIII. Aproximadamente 50 mil habitantes. Então, que é muito, para a época, gente, a gente pensa 50 mil hoje, uma cidadezinha pequena, não. Na época, 50 mil habitantes, nós estamos falando de uma cidade muito grande. E aí o ouro, a exploração do ouro, ela gera um movimento de pessoas, ela gera um investimento, ela gera um desenvolvimento. Então, aquilo que era floresta vai sendo colocado abaixo, aquilo que era rio vai sendo desviado, há todo um trabalho para se retirar esse ouro, para fazer com que essas minas produzissem, e no entorno dessas minas vão surgindo os arraiais, vão surgindo as vilas, até que surgem as cidades. E aí nós vamos ter inicialmente Mariana como sede do poder em Minas, depois a gente vai passar para a Vila Rica, que depois vai mudar o nome para Ouro Preto, e só deixa de ser Ouro Preto lá no finalzinho do século XIX, já quando a capital se muda para Belo Horizonte. Então a história das Minas Gerais ela está intrinsecamente ligada ao ouro, à exploração do ouro. Mas nem tudo são flores. A exploração desse ouro ela foi feita através do braço de pessoas escravizadas. Então, enquanto os donos das minas lucravam, ficavam ricos, as pessoas escravizadas trabalhavam horas e horas sem descanso em busca daquele metal precioso. Trabalhar nas minas era o pior lugar que uma pessoa escravizada poderia ser sujeita àquele trabalho. Por quê? Porque nas outras atividades, você queria manter o escravo vivo e produtivo por mais tempo. Nas minas, devido à riqueza do que ele tirava, você não precisava ter tanto essa preocupação. Então aqui o escravo trabalhou de forma muito dura, de forma muito bruta, e deixou o seu legado em tudo que você vê em Minas hoje, naquelas igrejas maravilhosas, nas estradas, nos monumentos, nas casas. Ali tem o braço dos africanos trazidos à força, para lutar, para construir o nosso Estado. Mas legal também pensar isso, eles também vão contribuir para a formação do que é Minas hoje. Então, Minas Gerais, no seu início, é ouro. Nem a agricultura se tinha muito. As pessoas não queriam se dedicar à plantação. Por quê? Porque queriam enriquecer rápido. Por que eu vou gastar meu tempo plantando mandioca, milho, feijão, se eu posso gastar esse mesmo tempo procurando ouro? Isso fez com que gerasse muita fome nos primeiros anos de Minas. Nos primeiros anos das Minas Gerais, passava-se fome. Às vezes, pessoas morriam de fome com sacas de ouro nas costas. Pensou isso, João Paulo? Você com um saco de ouro nas costas? Morrer de fome?
Aos poucos, né, Renato João, para tentar amenizar um pouquinho isso, começaram a surgir em volta dessas minas de ouro, essa pecuária, agricultura mais de subsistência mesmo, como o Renato João falou. Nada ainda para se tornar uma grande atividade econômica, para o lucro, porque o lucro estava todo focado na exploração do ouro, na exploração das jazidas de ouro. Mas começou em volta dessas cidades a aparecer a pecuária, a agricultura, inclusive no estado de São Paulo, na região sul do Brasil, pecuária, as pessoas vinham tocando gado para vender aqui na região das Minas. Então, na verdade, a pecuária e a agricultura, ela surgiu aqui em Minas Gerais como uma atividade econômica secundária, paralela à questão do ouro. Não era a atividade mais importante, mas sim para a subsistência, para evitar, como o Renato João disse, no início da ocupação aqui do estado de Minas, as pessoas às vezes tinham muito ouro, mas não tinham alimento para comprar, não tinham como comprar isso, porque não tinha essa produção. E a própria coroa tinha uma preocupação com isso, porque se você não garantisse o abastecimento, você não garantiria a produção. Então isso é muito interessante, a gente vê a partir daí surge essa atividade como secundária, e a partir do momento em que o ouro entra em declínio, já ali indo para o final do século XVIII, ela vai aos poucos ganhando importância, e em meados do século XIX ela vai deixar de ser uma atividade secundária para ser a atividade na qual as pessoas mais vão se dedicar. Então Minas Gerais vai deixando aos poucos de ser só ouro, de ser só metais preciosos, para aos poucos ir diversificando a sua economia, principalmente a partir aí do século XIX. E legal, João Paulo, você citou aí essa questão do sul, do nordeste. Minas foi uma região integradora. Então aqui em Minas Gerais, você tinha um camarada que vinha lá do sul, trazendo charque, trazendo couro. Você tinha os tropeiros vindo lá do Nordeste, trazendo roupa, trazendo ferramentas, trazendo armas, que chegavam pelos portos da Bahia. Você tinha a região mais do interior de Minas, que produzia alimentos para subsistência, e tudo isso se encontrava na região das Minas. Então Minas ele funciona como um estado que ele vai interiorizar a colonização, ele vai levar a colonização que era no litoral para o interior, para as suas entranhas. Então Minas Gerais ele exerce esse papel, e até a nossa região. A nossa região ela entra nessa categoria aí, de prover elementos para a subsistência. Então Perdigão, Araújos, Nova Serrana, a gente não tinha ouro. Então a gente surgiu dessa busca de produzir aquilo que a região mineradora precisava. E hoje, como é que está essa questão da economia do Estado? Isso evoluiu muito? Como é que a gente encontra isso hoje? Bem, Renato João, hoje Minas Gerais não é mais ouro. Hoje a economia mineira é uma economia bem diversificada. Minas Gerais hoje tem o terceiro maior PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. Ou seja, é o terceiro estado mais rico do Brasil. Segundo os dados de 2019, o PIB mineiro em 2019 foi de 550 bilhões de reais. Fica lá atrás somente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa atividade econômica tão diversificada, ela continua com a mineração, mas agora não mais o ouro, e sim o minério de ferro que embala as serras de Minas Gerais aí afora, inclusive em várias músicas já cantadas em prosa e verso, inclusive por vários poetas mineiros. A questão do minério de ferro é tão importante que aqui em Minas Gerais se localiza o famoso quadrilátero ferrífero, Renato João. Esse nome quadrilátero ferrífero tem a ver o seguinte, porque você pega a linha reta entre 4 cidades, e no centro dessas cidades, e com outras cidades ao redor, eu tenho uma grande reserva mineralógica de ferro, o principal produto de exportação hoje em Minas Gerais. Então, já que eu não tenho mais ouro e prata, agora tem que se virar com o pé. Exatamente. Esse quadrilátero ferrífero formado pelo quarteto fantástico de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Congonhas e Mariana. E no meio dele ali, Ouro Preto, Ouro Branco, Tiradentes, São João del Rei, Ipatinga, Vale do Aço ali, Itabirito e assim por diante. Então hoje o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é responsável por 60% de todo o ferro exportado pelo Brasil. E o Brasil, junto à Austrália, são os 2 maiores exportadores de ferro no mundo. Então, Minas Gerais, a quadrilátero ferrífero é super importante para a exploração mineral no Brasil. Mas você sabia, Renato João, que o ouro e o ferro têm ligação entre eles? Por quê? O ouro e o ferro, você vai encontrar esses 2 minerais, que são minerais metálicos, em um tipo de embasamento geológico. Esse embasamento geológico, que é
que está por baixo dessas serras maravilhosas aí são os escudos cristalinos, formados por um conjunto de rochas magmáticas e metamórficas há bilhões e milhões de anos atrás. Portanto, são recursos super importantes para a economia, mas que são recursos não renováveis, que se esgotam, assim como aconteceu com as minas de ouro, as mais importantes minas de ouro, as Minas Gerais. Ou seja, a gente deveria, às vezes, pensar um pouquinho melhor, né? A gente está vendendo isso tudo, somente para a China, né, João Paulo? Exatamente. Praticamente, grosso disso vai para a China e vai em bruto. Né? Talvez, se a gente beneficiasse, trabalhasse isso um pouquinho melhor, a gente poderia oferir ainda bem mais vantagens, para a gente não cair no que fez Portugal. Portugal levou todo o ouro do Brasil, acabou com ele e não se desenvolveu. Então, para que a gente valorize isso que nós temos, e é um grande presente da natureza, a gente pode dizer assim, e que a gente valorize, né, também isso, eu acho que é fundamental. Esse presente que a natureza deu para a gente tem que ser valorizado. Sim, exatamente, Renato João. Além dessa questão ainda da mineração ser muito importante para a economia do nosso estado hoje, nós temos também hoje a pecuária leiteira. A pecuária leiteira também é responsável por praticamente 35% de todo o PIB agrícola de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é o maior produtor de leite. E isso, Renato João, nos traz aqui uma ideia muito interessante. Como que a atividade econômica, ao mesmo tempo, consegue moldar também as tradições culturais de um povo, de um estado. Olha como Minas Gerais tem tudo a ver com queijo. Sim. E olha a coincidência, não é coincidência na verdade, Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de bovinocultura de leite. Então isso tem tudo a ver com as tradições. O queijo canastra, por exemplo, reconhecido internacionalmente aí, o queijo mineiro, reconhecido em qualquer lugar do mundo praticamente, tem muito a ver com essa questão. A atividade econômica ajuda também a moldar as tradições culturais de um estado, a formar um estado, a formar a cultura de um povo. É porque as pessoas acabam se valendo do que elas têm disponível. Exatamente. Então, a condição material que as pessoas têm acaba fazendo com que ela desenvolva, a partir dali, as suas características culturais, culinárias e regionais. Então, essa disponibilidade do gado, do leite, ela vai ser importantíssima para a nossa culinária. E é legal também, né? Porque já tem logo um parceiro, né? Porque Minas também é um grande produtor de café. Exatamente, Renato João. O cafezinho que estamos tomando aqui. O Renato João sabe disso melhor que eu, o historiador que ele é, que até o início do século XX, até 1930, o estado de São Paulo era o maior produtor de café do Brasil. E o Brasil, no início do século XX, se transformou no maior exportador de café do mundo. São Paulo, aos poucos, foi substituindo a sua lavoura de café pela produção industrial, pela lavoura de cana, e a lavoura de café veio aqui para o estado de Minas Gerais. Hoje, você tem uma ideia, Renato João, de todo o café exportado pelo Brasil, 50% desse café é cultivado no estado de Minas Gerais. Portanto, a gente forma a dobradinha perfeita, Renato João. Café e queijo. Tudo a ver com as atividades econômicas super importantes para a economia mineira. Então, além da pecuária de leite, o cultivo do café é fundamental também para a economia tão pujante do nosso estado. A gente às vezes vê um pacotinho de café no mercado, a gente nem imagina a quantidade de toneladas de sacas de café que a gente manda, principalmente para fora. O Brasil ele abastece aí vários países do mundo e grande parte dessa produção é aqui nas nossas terras, né? O café do Cerrado, né? Um café famoso aí no mundo. A nossa região aqui tem um solo muito fértil, que é o solo chamado de terra roxa, um solo que foi formado a partir da composição de rochas magmáticas, de erupções vulcânicas há milhões de anos atrás. Esse solo assim, chamado terra roxa ele é muito fértil, muito propício ao cultivo do café. Tanto no sul de Minas, como na parte oeste, no central de Minas Gerais, nós vamos encontrar esse solo denominado de terra roxa, em homenagem aos espanhóis, que quando chegaram aqui, viram essa terra meio avermelhada e falaram terra roja. Roja em espanhol é vermelho. Os portugueses se aportuguesaram o nome e ficou até hoje o nome do solo, terra roxa. Além da agricultura, da pecuária e da mineração, que são atividades econômicas super importantes para o PIB mineiro, hoje Minas Gerais também tem um grande parque industrial. O Parque Industrial do Estado de Minas Gerais também é o terceiro maior parque industrial do Brasil, somente atrás, novamente, de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos uma indústria aqui muito diversificada, Renato João. Desde indústrias assim, que envolvem mais tecnologia, como a produção de automóveis, a indústria automobilística, também como indústrias que têm muita ligação com a própria matéria-prima que vem do campo, as indústrias alimentícias, as chamadas agroindústrias, várias delas aqui com sede em Minas Gerais. Além disso, claro, né,
A gente exporta, como eu falei para vocês, exportamos muito ferro em natura. Mas para o mercado interno, aqui em Minas, nós temos muitas siderúrgicas e metalúrgicas que vão transformar esse ferro, esse minério de ferro, em ligas metálicas e no aço, nas siderúrgicas. Então o parque industrial de Minas também é um parque industrial muito diversificado. O que mostra também um pouco que Minas Gerais não está somente arraigado, preso às suas tradições históricas. É um estado que, do ponto de vista econômico, avança também, desenvolve tecnologia, ele diversifica suas atividades econômicas. Não está mais restrito, como na formação desse estado, como o Renato João disse lá atrás, no ouro. Hoje o estado consegue diversificar mais as atividades econômicas. O que é importantíssimo, né? Porque quando a gente olha, como você disse, esses recursos não são renováveis. Então o estado ele tem que se preparar e ir se preparando aos poucos para o esgotamento dessas reservas e na diversificação. E a gente conhece muito bem a importância da indústria. Haja vista as indústrias calçadistas da nossa região, que fez com que as nossas cidades aqui da região todas crescessem. Então aí dá para ter uma ideia da importância, da força do setor industrial. Minas Gerais hoje é o segundo estado mais populoso do Brasil, com aproximadamente 22 milhões de habitantes. A sua capital, Belo Horizonte, tem um total de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, somando-se toda a região metropolitana, Betim, Contagem, Lagoa Santa, Nova Lima, Confins, Vespasiano, chega aproximadamente a 3,5 milhões de habitantes, sendo a sexta maior cidade do Brasil. E Minas tem outro detalhe importante, a gente está falando de cidades. Ele é o estado brasileiro, ele tem a quarta maior extensão territorial, com aproximadamente 580 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Ele é o quarto maior estado, atrás do Amazonas, do Pará e do Mato Grosso, porém, o estado de Minas Gerais é o estado brasileiro que tem o maior número de municípios. São 853 municípios. Então, o nosso estado está dividido em 853 municípios. O município que é a menor área territorial do nosso país, formado pela área urbana, onde fica a sede da prefeitura, formado por seus distritos e também por suas áreas agrícolas. Então, Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios, 853 municípios, e, claro, já que ele tem o maior número de municípios, o menor município brasileiro em população se encontra no estado de Minas Gerais. Não sei se você já foi lá, Renato, não. Eu não tive oportunidade ainda. É Serra da Saudade. É o menor município do Brasil em população. Apenas 780 habitantes. Renato, não, quantos alunos tem a nossa escola aqui mesmo? Que tem mais ou menos uns 1.100 alunos. Ou seja, o município de Serra da Saudade, o menor município em população do Brasil, tem menos habitantes do que a nossa escola tem de alunos. Nossa escola é maior que o município. De população. De população. No território. Então, isso é legal, porque a gente tem cidades grandes, né, com milhões de habitantes, como Belo Horizonte, a gente tem cidades de porte médio, como Divinópolis, a gente tem... E nós temos cidades pequenas, como Perdigão, Araújos, e nós temos cidades micros. Que nos como Serra da Saudade, né? Serra da Saudade. Em Minas Gerais, devido à sua extensão territorial, né, Renato, a gente acaba chegando e concluindo que o estado de Minas Gerais e o mineiro, ele não é um só. Esse mineiro, ele tem tradições, formas de falar, cultura, dança, diferentes um do outro, devido a essa extensão. Por exemplo, norte de Minas. Eu tenho uma influência muito grande ali da cultura nordestina, do jeito de falar dos nordestinos. O sul de Minas Gerais ali, o leste, a zona da Mata Mineira, tem uma influência muito grande dos cariocas. Renato João, que foi já morador assíduo de Juiz de Fora, sabe disso. Sim, lá o Oeste rola solto, o Flamengo faz sucesso lá, é bem próximo mesmo. Eu, daqui a pouco vou contar, mas no início, quando eu mudei para o estado de Minas Gerais, eu mudei para o estado de Uberlândia, ali no Triângulo Mineiro, no oeste de Minas Gerais. E ali a influência paulista é muito grande, a gente fala mais igual o interior paulista. Porta, por exemplo, puxa bastante o R. Então, Minas Gerais, o estado, a sua extensão territorial, faz com que esse estado tenha uma diversidade cultural muito grande. Do ponto de vista até interno, dentro do próprio estado, a gente às vezes encontra formas diferentes de falar, de sotaque, de tradições, de modo de vida. Mas, sem dúvida nenhuma, essa beleza de diversificação de cultura, de cidades, também encanta pessoas que moram fora do Brasil e outros estados brasileiros. Por quê, Renato João? Porque o turismo também é uma atividade econômica muito importante para o estado de Minas Gerais. Sem dúvida. Dos estados brasileiros que não possuem litoral, Minas Gerais é o estado brasileiro que mais tem arrecadação com atividade turística, fora os estados litorâneos. E só para a gente pensar, né, isso é perfeitamente compreensível. A gente, só em termos do turismo histórico,
a gente tem o maior acervo cultural, o maior acervo colonial do Brasil. Ouro Preto, desde 1980, é patrimônio mundial da humanidade, é patrimônio cultural da humanidade, pela Unesco. E se você der uma andada, você vai ver várias cidades com características coloniais, outras são famosas pela gastronomia, outras pelas festas. Então, Minas Gerais ela é um polo atrativo de pessoas, e também tem o jeito do mineiro, que é esse jeito de acolher bem. Eu posso nem conhecer a pessoa, começo a conversar com ela na rua 5 minutos, passa um pouco, já estou com ela sentado lá na minha área, tomando café com ela. Então, esse acolher do mineiro, essa hospitalidade, e às vezes a gente pensa que é assim em todo lugar, mas quando a gente vai para fora, a gente vê que não é bem assim, que isso é sim um atributo importante, de nós mineiros. Principalmente, Renato João, em cidades pequenas ainda. Sim. Como eu falei aqui agora, quando eu vim para Minas Gerais no ano de 1989, eu lembro como se fosse ontem ainda, fazendo 9 anos de idade, ainda jovenzinho ali, uma criança rolando na grama, Renato João. Uberlândia é a segunda maior cidade de Minas Gerais, com mais ou menos 850 mil habitantes. Em Uberlândia, numa grande metrópole como Belo Horizonte, você não tem mais tanto essa questão do acolhimento, de cumprimentar as pessoas na rua. Quando eu mudei para Araújo em 2016, e quando às vezes alguém de Uberlândia vem visitar, as pessoas assustam com esse detalhe. De todo mundo que passa na rua, a pessoa te olha e te cumprimenta, faz questão de ser cumprimentado. Isso, por exemplo, nas grandes cidades a gente não observa, mas, por exemplo, nas cidades menores de Minas Gerais, a gente consegue observar isso claramente ainda, esse acolhimento mineiro. E aí, para o turismo, isso é fundamental, Renato João. Além dessa questão das paisagens históricas, das paisagens construídas, como o Renato João colocou, Minas Gerais também tem belíssimas paisagens naturais. As serras de Minas Gerais, a Serra da Canastra, a Serra do Espinhaço, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Cipó, com seus famosos parques nacionais. É serra que não acaba mais. Exatamente. E é serra, viu, gente? Não é montanha, tá bom? Mas só esse detalhe. Importante. Não vou me alongar muito aqui, porque eu fico nervoso com essa história, mas vamos continuar aqui. Então... Fala montanha não, porque fica bravo. Eu fico bravo, eu não aceito falar montanha, viu? Tudo bem? Mas são serras. E são serras maravilhosas, que formam um grande conjunto atrativo para o ecoturismo. Por exemplo, o famoso Rio São Francisco, nosso querido velho Chico, né, Renato João? Ele nasce aqui a 200 quilômetros aqui da nossa cidade de Perdigão. Ele nasce no município de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, até correr em direção ao nordeste do Brasil. O Renato João falou que o estado de Minas é o estado da unidade nacional, e aqui nasce o Rio São Francisco, que é o Rio da unidade nacional também. Além do importantíssimo Rio São Francisco, nós temos aqui, atravessando o estado de Minas Gerais, o famoso Rio das Velhas, que passa na região metropolitana de BH. Nós temos o Rio Grande, mais ali na divisa entre Minas e São Paulo, onde está construindo a hidrelétrica de Furnas, que forma aquele maravilhoso lago, que alguns chamam inclusive de Mar de Minas, também muito importante para o turismo na região. Ali eu tenho na divisa com o estado de Goiás o Rio Paranaíba, um rio também muito imponente. Mais ao leste do estado de Minas eu tenho o Rio Jequitinhonha, o Rio Doce, que corre em direção ao oceano, ali pelo Espírito Santo. Então, se a Amazônia é a mãe das águas, e é verdade, Minas Gerais pode ser considerada o pai das águas. Importantes rios nascem aqui no nosso estado e correm depois para abastecer, para correr, levar essas águas para todo o Brasil. Então é muito importante aqui para nós no estado essa preservação do patrimônio ambiental de Minas Gerais. Não só do patrimônio cultural, Renato João. Esse patrimônio ambiental também ele deve ser preservado e é super importante, pensando em questão dos recursos hídricos, pensando em questão até do turismo, de preservar a vegetação dessas serras para atrair essas pessoas. O pico mais elevado de Minas Gerais é o Pico da Bandeira, que tem 2.890 metros de altitude, Renato João. Esse Pico da Bandeira é o terceiro mais alto do Brasil e mais alto de todo o Sudeste. Eu, no ano de 2001, cheguei até lá, esse Pico da Bandeira. Ele fica na fronteira, na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Essas paisagens maravilhosas que nós temos em Minas Gerais, formadas por suas serras, por seus rios, por suas cachoeiras, deslumbra qualquer turista, de dentro ou fora do Brasil. Eu costumo até brincar, Renato João, para que precisamos de um mar em Minas Gerais se já temos aqui um mar de morros, que são paisagens belíssimas? E é tão legal, a gente às vezes olhando da janela da gente, às vezes a gente está num sítio, numa comunidade rural, você abre a janela e já olha que você já tem um córrego, já tem um curso de água, né, já tem um morro, já tem uma diversidade de paisagens muito bonitas. A gente que mora em cidades pequenas, a gente tem esse privilégio.
que muitas vezes você não precisar, tem gente que viaja, às vezes horas e horas, para ver o que a gente vê ao abrir a janela. A gente vê da janela lateral do nosso quarto de dormir, exatamente como diria o Loborges, do Clube da Esquina. O Clube da Esquina, outra coisa que o mineiro gosta, na esquina, calçada, poste para encostar e conversar. Minas é o lugar do encontro e do encontro das diferenças. Isso não é por acaso. Minas Gerais, como o Brasil, é uma região bastante diversa. Você não precisa ir longe. Dá uma paradinha com a sua janela e dá uma olhadinha nas pessoas passando na rua. Você vai ver gente de várias tonalidades de pele, você vai ver gente com vários estilos de cabelo, com cor de olho diferente, você vai ver tudo isso. Por quê? Porque nós somos uma mistura, né? Como o João Paulo falou, nós somos uma mistura que veio de onde? Que veio do europeu, que chegou aqui, se deparou com o indígena, e ali você tem o primeiro ponto de miscigenação, né? O índio, as várias tribos que a gente tinha aqui na época. E você depois também vai ter o africano, que vem como escravizado, mas que vai deixar gravado aí na nossa história a sua cultura, o seu modo de falar, as suas crenças, o seu jeito. Então, Minas, eu costumo dizer que ela não é mestiça só no físico, só na genética, mas ela também é mestiça culturalmente. Isso é muito interessante da gente pensar, até quilombos, né? A gente tem ainda hoje essas origens, né, da resistência africana, né? A palavra quilombo, ela significa isso, é um acampamento de resistência e tal, e nós vamos ter em Minas aí hoje 311 quilombos reconhecidos e 28 em processo de reconhecimento. Então isso demonstra para a gente duas coisas. Primeiro, a existência deste povo ajudando na formação do Estado e também a manutenção cultural das tradições desse povo. Porque o quilombo, além de preservar as condições econômicas de vida, ele tem também esse papel de preservar a característica cultural. Então o quilombo ele tem esse importante papel dessa preservação. E até ciganos, João Paulo. Sabia que a gente tem bastante acampamento de ciganos? Eu não sabia, Renato João. Eu até fui pegando informação até do PET também. Eu não sabia. Pois eu também. Quantos que são, Renato João? São 175 acampamentos em 127 cidades. Então nós temos até ciganos, a gente tem bastante espalhados por aí. Antigamente eles percorriam muito a nossa região. Hoje já é menos. Mas eles continuam atuando. E essa diversidade, ela também se manifesta na religiosidade. O povo de Minas é um povo religioso, não é não, João Paulo? Muito religioso, Renato João, muito mesmo. Eu que vim de outro estado para cá, eu mudei para cá em 1989, do estado de Goiás, percebi essa diferença. Não que no estado de Goiás eles não tenham essa religiosidade, mas em Minas Gerais isso é mais aflorado, está no dia a dia das pessoas. Muitas das vezes em cidades pequenas, por exemplo, o ponto de encontro das pessoas é na praça central, na praça matriz da igreja. Toda cidade mineira que você vai tem uma praça e uma igreja matriz. Praticamente, isso não é à toa, né? Isso é historicamente construído, como tudo. Isso vai remontar lá no início, né? Então desde o início da colonização você tinha aqui a presença maciça da Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica era a religião oficial, então você tinha que ser católico, mas eu não quero, isso vai ser assim mesmo. Então você tinha a predominância da Igreja Católica, o controle, mas o interessante é que a Igreja Católica, nesse período, as suas festas, os seus rituais, eles vão sofrer influência dos indígenas, dos africanos. Sabe qual que é uma festa boa, João Paulo, para a gente ver isso? Eu acho que eu sei, mas pode falar, Renato. O reinado. Exatamente. O reinado é uma festa ótima, o reinado, congada, né, vai depender aí da região do estado que a gente Por exemplo, isso aí mostra um pouco da diferença cultural. Em Uberlândia, no oeste de Minas, é chamado de congado, sim, e não de reinado. Sim. Então, assim, de acordo com seus lugares, são características diferentes, mas é uma festa que surgiu no amálgama, na mistura aí do catolicismo com Nossa Senhora do Rosário, com São Benedito, com Santa Efigênia e com as crendices africanas, os tambores, os cortejos reais dos reis em África, né? Então essa mistura, e a gente vê isso até hoje, ela reflete isso, ou seja, mesmo num momento em que a Igreja Católica era predominante, você tem a cultura africana ali no meio, e até indígena.
as bendições. É muito comum nas congadas, né, que você tem ali benzedores, pessoas que benzem as congadas e tudo, que é uma prática indígena, né? Essas bendições são uma prática mais ligada ao pajé, aos costumes aí indígenas. Então, a religiosidade, ela também é marcada por essa mistura. E você tem, inclusive, algo que é muito bacana, as irmandades. Né? As igrejas, quando você vai em Ouro Preto, quando você vai em São João, Mariana, aquelas igrejas, a maioria não foram construídas pelo credo, pela igreja católica propriamente dita. Elas foram construídas por irmandades, que eram grupos de leigos, pessoas que não eram ligadas à igreja, que construíam, inclusive os escravos. A igreja de Santa Efigênia, em Ouro Preto, e a igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos, foram construídas por irmandades escravas. Aí você pergunta, mas se ele era escravo, como é que eles tinham grana para construir igreja? Aí você tem um monte de lendas justificando isso, mas na prática o que acontecia? Os próprios senhores davam dinheiro a essas irmandades negras, para construir essas igrejas. Por quê? Porque eles não podiam entrar na igreja dos brancos. Então eles construíam para eles essas igrejas como espaço de socialização, como espaço de encontro ali entre eles. E mais, essas irmandades, elas serviam para acolher os escravos idosos que não conseguiam se sustentar, fazer ali um assistencialismo, na questão dos enterros, então elas procuravam isso. Então essas irmandades, principalmente nessas cidades mais antigas, elas são importantes e mostram ali a raiz, né, dessa religiosidade que a gente poderia dizer aí mestiça, né, que também tem aí esse amálgama de cultura. Como festas religiosas, o que nós temos? Vamos lá. Então o congado, o reinado, né, que eu já falei que a gente tem até hoje, é a maior festa de Perdigão, acredito também de Araújo, né, João? De Araújo, sim. Onde eu morei muito tempo em Uberlândia, a festa do congado, era realizada em um bairro de predominância de população negra na cidade, que era o bairro Patrimônio. Uberlândia ali tem o nascimento do município de Uberlândia, calcado na questão dos agricultores ali no bairro mais rico, que era o centro antigo, e esse bairro Patrimônio, que era o bairro dos negros ali na cidade. E até hoje a festa do congado, ela tem a sua festa, ela se passa nesse bairro, chamado Patrimônio, em uma igreja, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída também por negros na época lá. Então, assim, ela tem essa influência muito grande. E Uberlândia, assim, ela tinha uma importância muito grande, mas a gente perceberia claramente a questão da influência da cultura da população negra nessa festa. Em Araújo, sim, o reinado é a festa mais importante também do município. Sim. Além do reinado, a gente poderia citar a Folia de Reis, que é muito na nossa região, inclusive é bastante presente, né, que são aqueles grupos que saem, pode ser nas cidades, mas a maioria das vezes na zona rural, né, com pessoas fantasiadas, e homenageando aí os 3 reis magos que visitaram aí Jesus. Geralmente a festa ocorre entre o dia 24, véspera de Natal, e o dia 6, que é o dia de Santos Reis. A gente tem também a festa do Divino, né, do Divino Espírito Santo, e as festas juninas, que inclusive estou sentindo uma falta da festa junina aqui da nossa escola, hein, João Paulo? Faz muita falta, né, João? Eu tenho criança pequena em casa, meu filho também sentiu uma falta esse ano, faz muita falta isso, não faz? É uma festa típica mesmo. É uma festa típica, é uma festa alegre, é uma festa que reúne todo mundo. Por que é uma festa religiosa? Porque ela homenageia aí os santos que são comemorados em junho, né? O Santo Antônio, São João e São Pedro. Então essa festa, ela tem, cara, uma questão religiosa, mas ela também tem uma questão cultural popular. É uma festa que reúne a população, que todas as cidades ela acontece. Então, essas festas religiosas, já repararam, por exemplo, dia de Corpus Christi, a pessoa não fala que vai na celebração do Corpus Christi, ela fala, na festa de Corpus Christi. Né? As celebrações religiosas elas têm um nome, ou dia da padroeira, né? Missa de Nossa Senhora da Saúde. A gente fala festa de Nossa Senhora da Saúde. Por quê? Porque muitas vezes esses acontecimentos religiosos, eles são também festas, eles são pontos de encontro, de conversa, de troca, né, de convivência. Então as festas religiosas em Minas, elas têm esse caráter da coesão, do encontro também das populações, principalmente em cidades aí pequenas. E as outras festas? Também tem outras festas, né?
Lembra aí, João Paulo, de alguma festa importante aqui em Minas? Qual, Renato? Me ajuda a lembrar aqui. Vamos lembrar aqui, ó, por exemplo, aqui na região, nós temos a exposição em Divinópolis. As exposições em cidades, realmente, cidades maiores, elas têm uma importância muito grande mesmo. As exposições, a festa do milho, a Pena Milho. Exatamente, na cidade de Passos de Minas também, né? Isso. Importante. Essas festas, você tem festa do Piqui lá no norte, você tem várias festas espalhadas aí, e essas festas têm uma coisa em comum, elas são muitas ligadas ao campo. Elas têm essa característica, que seja a exposição ligada à parte da criação bovina, equina, que seja das colheitas, como é o caso do milho, do jabuticaba ou do piqui. Então essas festividades que aí não estão ligadas à igreja, elas estão muitas vezes ligadas ao campo. Por exemplo, ali em Uberaba, próximo a Uberlândia, a Expo Zebu, né, o gado Zebu ali, uma festa super importante na cidade. Em Monte Carmelo também tem a Fê Café ali, na região também do Alto Paranaíba ali. São festas ligadas à produção do campo mesmo, que aí acabam movimentando toda a região ali no entorno. Que aí guarda uma relação também com o seu período colonial da comemoração da colheita. Né? Que você teve uma boa colheita, então você reunia ali, fazia uma festa, aos poucos isso foi crescendo e ganhando aí cada vez mais espaço. Fiquei sabendo que estão comentando pouco aí sobre o que Minas representa para você, hein? Quero muitos comentários, então vai comentando aí, vai participando aí da conversa com a gente. Nós dois aqui também vamos responder o que significa daqui a pouco. Não, nós vamos deixar para o final, vamos deixar o pessoal responder primeiro. Certo. Né? Por falar nisso, também tem uns festivais, né? Festival de inverno. Embora não faça tanto frio assim em Minas, a gente tem os nossos festivais de inverno. Nas cidades com altitude mais elevada, nas cidades de serras, costuma fazer isso mesmo, em Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Tapecerica também pertinho. Exatamente, Tapecerica também aqui perto. No sul de Minas, a cidade ali hoje, Monte Verde, por exemplo, é uma cidade que tem a ver o turismo ligado ao frio, como diria o pessoal, chama Campos de Jordão de Minas Gerais, né, porque é uma cidade com altitude mais elevada. Então, nas cidades serranas, com altitudes mais elevadas, acaba que se tornou costume também fazer o festival de inverno, né? Com atrações musicais que reúnem toda a cidade e região. Sim, isso é muito legal, né? Assim, a gente tem em Minas, por exemplo, você tem lá no norte de Minas temperatura às vezes que bate lá perto dos 40 graus, você tem ali a região do sul ali passa 4, Maria da Fé, aquela região que às vezes bate uns 4 graus só. Sim, na região ali do sul de Minas ali, as altitudes vão ficando maiores ali entrando no estado de São Paulo, a temperatura vai caindo bastante, né, João? A gente tem essa variedade também climática em Minas Gerais, né? A gente tem também ali, por exemplo, o oeste, o Triângulo Mineiro, um tropical bem típico, com verão bem úmido, inverno mais seco. Aqui a gente já tem um clima tropical de altitude, que na nossa região, que já está em altitude considerada, então a temperatura do inverno é mais amena, por exemplo. Quando eu vim de Uberlândia para cá, eu até senti aqui muito mais frio do que na região ali, porque a região de Uberlândia ali próxima a Goiás é uma região mais plana e mais baixa do que aqui. E o norte de Minas, como você disse, já bem próximo ali do clima semiárido, temperaturas elevadas, já com chuvas mais escassas ali na região. Então, além de toda a variedade de questões de festa, de população, eu tenho também no estado de Minas Gerais uma grande variedade de paisagens naturais, de características naturais. Tem tudo, gente. Minas tem tudo, tem variedade de grilos, de festas, tem para todo gosto. Então basta escolher aí a região certa que você quer fazer um turismo e você vai encontrar de tudo. É o que faz, né, Renato João, desse estado assim, ser tão maravilhoso como ele é, ser tão imponente, ser tão importante, essa questão dessa variedade toda, dessa miscigenação, dessa mistura populacional, cultural, ambiental e natural. E é interessante a gente perceber aqui em Minas Gerais, por exemplo, que a cada 30, poucos museus do Brasil, talvez até do mundo, tenham tanta obra, né, no sentido da arte moderna, assim, combinando com paisagismo, algo bastante diversificado. Outra coisa que Minas é muito rica é na gastronomia, né, João Paulo? Sim. Em Minas Gerais a gente tem uma grande variedade também da gastronomia mineira. O destaque, a gente já falou do queijo, do café, mas também nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, que se tornou até uma tradição em várias cidades mineiras, a questão da comida de boteco. Sim, é um festival. Exatamente. BH tem o maior festival gastronômico do Brasil, é a comida de boteco. Exatamente, mas não só em Minas, em Uberlândia também tinha, na região primeira também tinha essa disputa de comida de boteco. Então a gente pensa muitas vezes assim, é o queijo, é o pão de queijo, o café. Não, esse
tira-gosto, esse petisco também é bem tradicional de Minas Gerais. Falar nisso, pessoal, tem uma cesta aqui atrás com rapadura, com queijo. Mostra ela aí, João Paulo. Essa aqui vai ser sorteada no finalzinho da live. Então fica com a gente aí, que alguém vai levar para casa essa maravilhosa cesta aí. Tem de tudo aqui, gente. Tudo tipicamente mineiro, né, Renato? Tudo. A culinária, a gente pode dividir ela em dois grupos. Você tem uma culinária chamada de escassez, que é aquela lá do início. Então, de lá vem os cozidos, que a gente junta, às vezes, um resto de uma comida que sobrou, o resto de uma carne, o resto de uma verdura, e cozinha tudo ali. Você tem as farofas, você tem os mexidos, né? Quem nunca fez um mexidão aí quando chega da rua mais tarde? Então, esses são uma comida ali que origina lá daquele tempo da escassez que eu falei. E a comida típica do tempo da fartura, a tradicional, aquela do tropeiro, do pernil assado, do torresmo. Vou parar que está me dando água na boca. Então, tudo do porco. Já repararam? Por quê? Porco e frango são coisas que sempre tiveram em Minas. Então, desde lá no início da colonização, era comum que as pessoas tivessem um chiqueiro no fundo do quintal, tivessem umas galinhas soltas por ali. Então, a gastronomia está muito ligada a isso, né? O porquinho, a poruru. Acaba que a carne bovina não é tão tradicional no nosso estado, né? Como em outros estados. Até essa questão da economia, da história, né? Realmente, a gente observar a nossa base culinária, assim, de proteína é o porco e o frango, exatamente. Meu pai disse que do porco só se perde o ronco. Então, assim, Minas tem, né, toda essa ligação com o porco, até porque o gado ele tinha outras utilidades. Né? O gado como força de tração, como produção de leite. Então, o gado ele tinha outras atribuições além de fornecer a carne. E o porco já não. Ele era criado especificamente para virar comida. O artesanato. O artesanato de Minas é muito rico, né? A gente tem cestos, a gente tem pintura, a gente tem uma gama de coisas, de chapéus, de cerâmica, de tudo que é muito rico também. E o folclore? Já ouviu falar do lobisomem, João Paulo? Mula sem cabeça, corpira. Várias histórias, né, Renato? Então o folclore de Minas também é muito rico. Né? Quem nunca ia criança, eu quando criança mesmo ouvia as pessoas mais velhas falando muito, na Quaresma não tem lobisomem, cuidado aí, não vai sair à noite e voltar de madrugada não. Hein? Então esses mitos, né, essas coisas do imaginário, também muito rico aí em Minas Gerais. A gente tem também a questão da arte cinematográfica, né? O Festival de Cinema lá de Tiradentes está crescendo, algo um pouco mais recente, mas que já está ganhando incentivos culturais aí para poder crescer. E outra coisa muito legal que a gente tem em Minas, a medicina popular. É muito comum, então a criança está chorando muito, em vez de levar ela no médico, eu levo ela para benzer de vento virado. Ou se a criança está meio aborrecidinha ali, aquele negócio pode ser quebrando. Então leva ela lá para uma senhora mais velha, fazer uma benzição para ela. Eu estou com uma dor de estômago e tal, vou tomar uma garrafada. Então isso é muito característico de mim e a gente vê isso até hoje, né, João Paulo? Muitas vezes a gente vê o chá de boldo, o chá de quebra-preda, e assim vai por diante, né? Várias coisas. Estou vendo aqui, não. Você pega aquela planta, você faz um chá que é tira e queda. Principalmente as pessoas assim, mais idosas, né, que tem muito esse costume. Eu vejo ali na URSS, minhas tias, assim, meus tios, às vezes ele fala, não, você tem na sua casa tal coisa? Não, o fulano tem, você pode pegar lá, fazer o chá que vai ser tira e queda, você vai ver. E o interessante, Renato João, é que dá certo, é que funciona na maioria das vezes. Sim, é o que a gente chama desse costume tradicional, né? Eles não têm ali talvez o conhecimento científico, mas tem a empiria, né? A experimentação, a prática, né? O uso comum daquele produto, daquela planta. Então isso sobreviveu ao longo dos tempos. Isso está também ligado lá no período colonial, da falta de médicos, da falta de remédio, de farmácia mesmo. As pessoas tinham que se virar. Elas se viravam com o que ela tinha na horta, com o que ela tinha no quintal, com a crença religiosa que ela tinha. Então, ao mesmo tempo, você tem uma benzedeira que receita uma garrafada, que faz uma simpatia. Né? Simpatia é muito comum na nossa região. A pessoa tem bronquite, vamos fazer uma simpatia para poder passar. Sim, a gente às vezes está quebrante, não leva na benzedeira que vai resolver isso.
E sempre cidade pequena, a gente tem a benzedeira da cidade toda, né, João? Todo mundo conhece ela. Sim, indica um para o outro. E Minas é muito rico em pessoas, né? A população de Minas é muito rica. A gente for pegar aí, a gente tem músicos excepcionais, a gente tem cantores, cantoras, a gente tem políticos, né? Como não lembrar aí o nosso amigo Juscelino Kubitschek, famoso JK, construtor de Brasília, aquele que deu um ato de modernidade para o Brasil, que propôs um desafio de 50 anos em 5, né? Podemos dizer qualquer coisa dele, mas e tem realmente muitos defeitos, as suas ações políticas, mas foi um homem que tinha um programa de governo e colocou em prática, né? Então, jamais se poderá contar a história do Brasil sem passar aí por ele. A gente vai ter também cantores aí como Milton Nascimento. Sim, o Milton Nascimento ali, o Lô Borges, o Beto Guedes, criadores ali do Clube da Esquina, um grupo, um movimento musical muito importante ali na região metropolitana de BH, que influenciou toda uma geração da MPB brasileira. A questão de grupos musicais como o 14 Bis também, que tem a ver com o rock progressivo. Então, Minas Gerais, assim... Grana Nunes, o próprio Skank, se eu não me engano. Bom, aí já o Skank já é influência do Clube da Esquina, com o Samuel ali, né? Outra geração. J Quest também, um pop, mas com influência ali naquele Clube da Esquina, que a gente pode falar que é o MPB de Minas Gerais, a música popular brasileira do estado de Minas Gerais ali. Sim. Como no papel ali, na presença marcante de Milton Nascimento. E a arte é uma característica antiga lá do mineiro, né? Basta olhar para Taíde, Aleijadinho. Exatamente, os 12 profetas de Aleijadinho, lá em Congonhas, na Pedra Sabão. A gente olha, por exemplo, para Aleijadinho. Aleijadinho era filho de uma escrava, né? De Isabel, ela era uma escrava, ela teve ele, o pai dele era um mestre de obras, um escultor, e ele aprendeu a trabalhar com o pai. E o pai o reconheceu, mesmo sendo filho de uma escrava, o que não é tão comum para a época. E ele se tornou aí da arte colonial um dos maiores nomes, se não o maior. E tão legal e tão determinado que mesmo quando ele adoeceu, e o nome vem daí, ele continuou trabalhando mesmo doente. Dizia-se que ele pedia que amarrassem as ferramentas na mão dele, quando ele já não conseguia segurar elas mais, para ele poder esculpir. Então, um homem de uma determinação gigantesca, e você olha, o homem tem esculturas como os profetas que o João Paulo falou, como outras que estão lá em Ouro Preto, né, no Museu da Inconfidência mesmo tem algumas, nas igrejas, fachadas de igrejas. Então, eram homens completos. E o Ataíde, um pintor também, escultor. Então, são homens que conseguiram ali, às vezes, com pouco estudo disponível na época, fazer obras incríveis. E aí dá origem ao Barroco Mineiro. Essas obras, junto com outros, que é tão legal o Barroco Mineiro, porque ele é novo. Já tinha Barroco em outros lugares? Tinha. Mas em Minas, a criatividade do mineiro já estava ali. Então eu não tenho azulejo, eu uso a pedra sabão. Eu não tenho muitos equipamentos que tem na Europa, eu uso madeira. Então eu uso a adaptação da arte, né? A adaptação da arte mineiro, né? Isso, e o que acaba criando algo novo. Então, na arte, na política, a gente tem essas pessoas bastante... Na literatura também, né, Renato João? Guimarães Rosa. Sim. É um mineiro assim, que representa bem a literatura mineira, como a literatura brasileira nascida em Minas Gerais, na famosa cidade de Codesburgo. Sim. Talvez hoje mais famosa por sua gruta de Maquiné, mas que tem ali um museu muito interessante ali. Inclusive, os alunos aqui da escola visitaram no passado, Renato João, o museu lá de Guimarães Rosa, na cidade de Codesburgo. Sim, né? A gente pegar aqui na região, Joaquino de Pompeu, né? Anastácia, são mulheres que também foram bastante influentes. O próprio Tiradentes, né? Que passou aí para a história como líder da Conjuração Mineira, né? O primeiro movimento aí de organização clara, querendo rompimento com Portugal. Então, a nossa geração, nosso estado, ele produziu riquezas não só materiais, mas também humanas. Materiais, como chamamos, exatamente. Sim, é muito bacana isso. Mas agora, João Paulo, a gente vai caminhando aí já para o finalzinho. Agora eu acho que você pode responder aí a pergunta que nós pedimos para que eles respondessem. E para você, o que Minas representa? Bem, então assim, colocando o pão de queijo na mesa, né, como diria os mineiros, Renato João,
Minas Gerais é esse estado maravilhoso formado por toda essa mistura de pessoas, de culturas, tradições, paisagens naturais, paisagens ambientais, a questão de cultura mesmo, de cultura para prosperidade, para além a questão da cultura imaterial que vai ser passada de geração para geração. Eu nasci em 1980, nem parece, né, gente? Mas estou quase lá. Se chegamos aos 40 anos, eu nasci em 1980 no estado de Goiás, eu nasci na capital do estado de Goiás, em Goiânia. E ainda, quando muito novo, com 1 ano de idade, mudei para o interior de Goiás, uma cidadezinha chamada São Luís Montes Belos. Mas meus pais, minha mãe e meu pai, são mineiros. Minha mãe de Araújos e meu pai aqui do sul de Minas Gerais, na cidade chamada de Passos. Então, eu sou filho de mineiros. Então, até os 9 anos de idade, eu morei nessa cidade do interior de Goiás, em São Luís Montes Belos. E nós vimos visitar aqui a minha avó em Araújos e percorrimos, Renato João, quase 1.000 quilômetros, mais ou menos 1.000 quilômetros. Eu não esqueço, ali em 85, 86, ali, naquela parada, meu pai tinha um Paraty, na época, eu e meu irmão e minha irmã, a gente vinha sentado, quando nós fomos, a gente deitava atrás, tinha um colchãozinho que ia dormindo nele, e eu não esqueço, toda vez eu falava pro meu pai, a hora que chegar na ponte, o senhor me acorda. Não me deixa me acordar. Dito e feito, chegava na ponte ali do Rio Paranaíba, na divisa entre Goiás e Minas, meu pai me acordava, eu levantava assim, ficava olhando aquele rio, nossa, que imponência. Por quê? No estado de Goiás a gente não tem essa imponência de rios, por exemplo. E a gente vinha atravessando aqui, até Araxá ali, o Alto Paranaíba, chegando na 262, na Rodovia Federal 262. Quando chegávamos aqui na região aqui, próxima à Luz, na serra ali, passávamos na Serra da Canastra, depois entrávamos na Serra de Luz, eu ficava abismado com as paisagens naturais que marcavam esse estado maravilhoso. Então sempre, desde criança, com 1 ano de vida, já vinha para o estado de Minas Gerais. Até que no ano de 1989, me mudei para o estado de Minas Gerais com toda a minha família para Uberlândia. E em 2016 me mudei aqui para Araújos. Então, na verdade, gente, Minas Gerais para mim representa uma terra de acolhimento, uma terra de acolhida. Eu sou mineiro de coração. Eu não nasci nesse estado maravilhoso, mas me tornei mineiro. Vivo há 30 anos aqui nesse estado. E assim, o que mais me impressiona ainda, e todos os dias, agora na pandemia não, mas todos os dias quando acordava cedo, viajava para essas cidades, sempre observando essas paisagens maravilhosas, essa diversidade de paisagens que nós temos em Minas Gerais, porque no estado de Goiás, geralmente a gente viajava em rodovias, e eu gosto muito de observar essas paisagens, a gente era tudo muito plano, então você não via muito um perfil, você não tinha muito um perfil no horizonte, uma paisagem no horizonte ali, que você conseguia observar, e muita produção agrícola. Aqui em Minas não, principalmente aqui na nossa área do centro-oeste mineiro, na região central aqui, que ainda tem muita presença de serras, a agricultura não tomou conta de tudo. Você não vai olhando para um lado soja, para o outro lado é café, para o outro lado é cana. Não, nós encontramos essas paisagens maravilhosas. E isso, gente, isso faz um bem para a alma, para o nosso coração, que não tem preço, que não tem como mensurar o valor disso. A gente poder abrir a janela, ou na porta da nossa casa, a gente abrir a porta de casa e observar essa paisagem maravilhosa. Perceber como a natureza está tão próxima de nós. E isso é o que mais me encanta aqui nesse estado de Minas Gerais. Então, assim, eu considero a terra uma terra muito acolhedora, uma terra de acolhida, realmente. É o estado do meu coração. Te amo, Minas Gerais. Agora eu vou trazer aqui, antes de eu responder o que é para mim, eu vou trazer para a conversa aí uns comentários que o pessoal postou aí. Vamos lá. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Vamos lá, Regina Alves, ela diz: Minas Gerais é bom demais, só quem conhece não esquece jamais. Isso aí, Regina, é bom demais mesmo. Muito bom, Regina. A Natália Carine: Minas Gerais representa a melhor culinária, com certeza, nada como um tropeiro, um pernilzinho assado. A Renata Bento: Minas Gerais é a música sertaneja, a música raiz, ouvia muito, lá na roça, acordava cedo, ligava o radinho e a viola cantava. Jaqueline Santos: Ô Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Maria José Fagundes: Minas Gerais é um lugar único, tem pão de queijo, Serra da Canastra, Mercado Central, cachaça, carne de porco na lata, doce de leite, artesanato e cafezinho, filtrado na hora, bebem mineiro. Ah, Minas Gerais, quem conhece não esquece jamais.
Ah, e tem uma pergunta aqui, João Paulo. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a cidade histórica de Minas Gerais vocês acham a mais charmosa e cultural? Com certeza o Renato João vai falar Ouro Preto, nem vou ouvir outra, mas sim, eu conheci Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei e Congonhas do Campo, a minha irmã mora em Congonhas. Eu achei, por incrível que pareça, São João del Rei a mais charmosa de todas. Gostei muito de São João del Rei. Mas assim, em questões de conhecimento, questões históricas, culturais, acho que nenhuma chega próxima ao Ouro Preto, né, Renato João? Quem fez a pergunta, hein, Renato João? Tá sem nome aqui, João Paulo. A gente vai ter que olhar depois. Tá, mas obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é da Maria José, porque tá junto aqui, mas eu não tenho certeza não. Se não for Maria José, não tem problema não. Então, eu particularmente achei São João del Rei, assim, a mais charmosa de todas e que indicaria, e indico para meus amigos de Uberlândia, que eu tenho no sul do Brasil também, para visitar. Inclusive, alguns deles já vieram fazer essa rota histórica aqui. Eu, particularmente, como o João Paulo falou, eu tenho uma preferência por Ouro Preto. Por causa do seu acervo, para falar a verdade. Eu acho, tem uma coisa que eu gosto de sentar à noite lá naquela praça Tiradentes, ficar imaginando como é que se desenrolava a vida ali uns 3 séculos atrás. Como é que era a vida, como é que as coisas fluíam, como é que as pessoas viviam. Eu tenho essa tendência. Mas eu também gosto muito de Tiradentes. Eu acho bem... Em termos de charme, eu acho uma cidade bem charmosa e às vezes Vesperato de Diamantina também, eu acho show de bola. Mas eu gosto muito, então assim, mas se fosse para escolher uma cidade, com certeza seria Ouro Preto. Para mim, eu resumiria em 2 palavras, eu acho que é acolhimento e beleza. Eu acho que, eu sinceramente, todas as vezes que eu estive fora, em outros estados, eu nunca senti o acolhimento que se sente em Minas. Eu acho que isso, às vezes a gente até estranha não ter isso. Aqui em Minas a gente acha que todo mundo sabe dos lugares, das coisas, então não preciso nem de GPS, eu posso perguntar à pessoa. Isso fora não é tão real. E eu conheci Minas, tive o privilégio de conhecer um pouco do que a gente chama de Minas profundo, que é a Minas, embora a gente more numa cidade do interior, eu tive o privilégio de viver coisas do interior mais ainda. Eu, criança, andava de carro de boi, puxando milho, que ajudava meu pai a quebrar, na roça, direto ali, andar a cavalo, tirar leite, tomar o leite ali no curral mesmo, depois que você acabou de tirar, fogão de lenha, a conversa ao pé do fogo ali à noite. Então tive tudo isso e depois tive também a experiência do conhecer histórico, da história dos lugares, das cidades, das paisagens, das construções coloniais, que eu já viajei para muitos lugares e nunca encontrei nada parecido. O barroco mineiro me impressiona muito, as suas dobras, as suas curvas, os seus contrastes. Isso tudo me chama muita atenção, os anjos diferentes ali do Alejadinho, Então eu olho para em cada cidade eu vejo uma beleza diferente. Então eu acho que Minas para mim é isso, é beleza e é acolhimento. Em cada rosto, em cada lugar, a gente vê uma beleza diferente e em cada lugar, em cada pessoa, a gente sente aí acolhido. Você é aluno que está nos assistindo e que também quer participar dessa conversa. Renato, eu também quero participar dessa conversa. Aí vai ficar, tá aqui, para você participar com a gente, a proposta do Estado. O Estado quer fazer essa conversa com todo mundo aí, todos os alunos. Então, vocês vão preencher aqui, essa folha. Os professores de português de cada turma estão responsáveis por orientar vocês. A gente também está disponível, os professores aí, das diferentes áreas, mas os professores de português, eles vão aí dar um auxílio especial. Por quê? O que é a proposta disso aqui? Isso aqui é para você escrever uma carta com essa pergunta: o que Minas representa para você? Então você vai escrever essa carta, você pode enviar elas aí, a fotografia para o seu professor de português, ou você pode também deixar ela no PET, para depois estar fazendo chegar até a gente aí no momento da entrega do PET 6. Tem um concurso aí
para divulgação, o Estado vai estar divulgando nas suas redes sociais algumas dessas cartas, alguns trechos. Então, participe com a gente. Né? Você que está aí assistindo essa live, escreva sua cartinha. Escreva sua carta aí. Você pode escolher um destinatário, um amigo seu, um colega, alguém que você acha legal. Então, você pode também colocar na carta, né, Renato João, um pouco sobre você, porque como a carta você vai endereçar, por exemplo, para uma pessoa que você não vê faz tempo, algum colega, você pode endereçar, por exemplo, aos estudantes da rede estadual de Minas Gerais, não só um colega, você pode escrever um pouquinho sobre você também, a sua idade, a cidade que você mora, pensando inclusive no novo concurso, né, Renato João, porque depois, assim, será escolhida a melhor carta da escola e será enviada à Superintendência Regional de Ensino aqui de Divinópolis. Depois essas cartas serão previamente divulgadas e expostas pelo governo estadual de Minas em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. Então você pode me colocar na carta, onde que eu te dou, para iniciar essa carta, colocar um pouco de informações sobre você e depois vir respondendo essa pergunta, né, o que o Estado de Minas representa para você. O que você começar lá, às vezes, o que você tem feito esses dias? Tem comido muito pão de queijo? Tem observado muita coisa das suas janelas? Né? Então, pensar um pouco nisso é um exercício legal. A gente provavelmente tem gente que nunca escreveu uma carta na vida, principalmente quem é mais novo. Um dos objetivos também dessa atividade aí do PET comemorativo de 300 anos é voltar um pouco a usar essa linguagem escrita da carta, né? Porque hoje a gente tem a questão das redes sociais e as pessoas às vezes se esquecem, mas há 20, 15, 10 anos atrás, a comunicação era feita muito através de cartas. A gente recebia muita carta, correspondência em casa mesmo, de pessoas distantes. Então, um dos objetivos é isso, é voltar você, aluno, a escrever essa carta. Porque muitos, como o Renato falou, talvez nunca tenham escrito uma carta para outra pessoa. Sim, e é legal, gente, nesses dias que a gente está meio longe, né, não está podendo estar tão próximo, é uma boa alternativa pensar, né? Às vezes você está com saudade, às vezes de um colega de sala que você está com saudade, você pode falar do que Minas representa para você, para ele, né? Escrever essa cartinha, de repente você escreve, até manda para ele depois uma foto da carta. Esse nosso bate-papo aqui, né, Renato João, a ideia nossa com esse bate-papo aqui sobre Minas Gerais é dar um suporte para vocês aí que vão escrever essa carta, né, Renato João? No sentido assim, de tentar pegar vocês, tentarem pensar no Estado como um todo e pegar algum aspecto para ver o que mais te marca, seja o aspecto cultural, o aspecto arquitetônico, o aspecto populacional, das belezas naturais, do modo de vida do mineiro, da culinária de Minas Gerais. Então a ideia desse bate-papo é isso, é servir como um suporte, como um aporte para você poder escrever essa carta, né? Talvez muitas das coisas que falamos aqui você nem lembrava, assim, talvez você não tenha tempo para observar isso. O quão isso é importante na sua vida, no seu dia a dia, porque às vezes ficou tão rotineiro, mas se a gente pensar fora de Minas Gerais, culinárias, belezas naturais, essa miscigenação, essas festas típicas, muitas vezes não acontecem como acontecem aqui em Minas. Sim, e é legal também, né, o que representa, o que mais marca para mim, né, o estado de Minas, para mim ele é uma coisa, para o João Paulo é outra, para você que está em casa também é outra. Então é legal você passar essa percepção sua, né, o que marca, né, que o Estado traz aí de marca para você. Né? Nós procuramos nessa conversa, uma conversa informal, né, a proposta nossa é essa, é sentar aqui, tomar um café e conversar um pouco com vocês, para que vocês pensem nisso. Né? A carta geralmente ela tem esse caráter mais informal. Eu considero, Renato João, assim, a pessoa, o cidadão, conhecer o espaço onde vive é fundamental. A história, a geografia, entender a formação disso aí é fundamental para as pessoas. Então eu espero que essa nossa conversa aqui, esse bate-papo, ajude você a compreender um pouquinho melhor esse estado que você vive, a unidade da federação maravilhosa que é Minas Gerais, certo? É isso aí, né? Então já passamos agora dessas partes, dessas questões. Agora, João Paulo, nós vamos para uma parte boa, uma parte legal. Esperada por todos. Não, mas acho que eu vou fazer os agradecimentos primeiro. Vamos fazer os eu vou agradecer primeiro então. Muito obrigado a todos que puderam acompanhar a live aí, mais uma vez. Obrigado à Escola Estadual Pedro Primo pelo convite, mais uma vez. Obrigado a Silvano por estar aí atrás das câmeras, mais uma vez. Renato João, uma parceria maravilhosa, um grande amigo que eu tenho aqui. Fico muito lisonjeado com o convite seu, Renato João. E sempre estou aberto, sempre que você quiser, pode me ligar, me convidar, que estarei aqui com você. Muito obrigado, viu, gente? Eu que agradeço, João Paulo. É sempre bom encontrar com você, trocar umas ideias. A gente tem sempre se encontrado aqui nas lives. E
E é bom, né? Porque nessa pandemia a gente não tem se encontrado tanto. E agradecer também as pessoas que colaboraram, né? Agradecer aí ao Renato, o Rodrigo sempre ajuda na organização, a Camila pelos flyers de divulgação, a Maria José pelo cenário, as meninas da limpeza que sempre cuidam aqui, a Maria Beatriz, hoje eu não vou esquecer da cena nova, Maria Beatriz, que cuida aí das mensagens, do sorteio, né? Então, o nosso obrigado, né? E a você também, João Paulo, por estar sempre disponível aí com a gente. E a você do outro lado, que nos acompanhou, que esteve conosco até agora. Agora sim nós vamos para aquela sexta ali. Eu sei que tem muita gente interessada, até eu que me interesso muito. Quem ganhar, se quiser me convidar para um café aí, eu aceito. Colocar aqui a vista. Pode. Você tira, Renato, João? Eu tiro? Então hoje eu vou. Então hoje eu vou sortear. Então é muita responsabilidade. Eu vou segurar aqui o pessoal. Não, então segura aí, então que lá vai lá. Vamos ver quem vai ganhar. Quem ganhou foi a Ana Clara. Ana Clara, então, vai ganhar aí na sua casa. Na sua casa não, tem que ir buscar. Então, Ana Clara, a escola está aberta de 7 às 17h30. Você pode estar vindo aqui pegar com a gente, né? A partir de agora já está disponível aqui para você. Na última live, assim que acabou, já tinha gente buscando. Já está disponível para você. Depois você já corria, já vinha logo. Já está ali, ó, o seu café da tarde, a sobremesa, está tudo ali. Muito bom. Então, não mais, é isso. Gostaria de desejar que todos fizessem essa carta. Você, professor, também, que está me acompanhando aí, ó, pode fazer uma sua carta também, né? Pode, né, João Paulo? Pode sentar aí e escrever. Acho que você já escreveu a sua, né? Claro, eu escrevi como modelo para enviar para os alunos, algum aluno perguntar. Eu escrevi uma carta de modelo já, para até mostrar para os alunos. Você também, professor, pode escrever, viu? Vai ser uma experiência legal pensar sobre isso. Então, agradecer, né, a vocês que nos acompanharam, ficaram conosco até agora. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.